Vamos abrir a palavra de Deus. Abra lá em Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Amém. Até aqui por enquanto. Então aqui nós temos, irmãos, a saída de Abrão do Egito. O texto é bastante claro, diz que eles vêm caminhando, e ele acaba retornando ao mesmo lugar onde ele já estivera antes. Porque lá no capítulo 12, no versículo 8, e os versículos um pouco anteriores, e os que sucedem o versículo 8, falam que lá naquele momento Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou dar essa terra aqui para você e para a tua descendência. Então lá no capítulo 12, ele faz um altar nesse lugar, porque ele sabe que Deus está se revelando, Deus está se manifestando, e é justo glorificar o nome do Senhor. Eu acho muito bonita essa fé, que ela está tranquila em Deus. Deus falou, então vai acontecer, né? Eu gosto daquele testemunho das duas irmãs que estão atravessando, me parece que é Mato Grosso do Sul, é um dos estados mais recentes do Brasil, é isso? Tem uma cidade ali bem conhecida, e está uma irmã e uma missionária, e quando eles estão atravessando naquele lugar onde não havia nada, Deus fala para a missionária: aqui vai nascer uma cidade. Aqui vai nascer uma cidade. Se eu pensar um pouquinho, ainda lembro o nome da cidade, que me fugiu. Palmas, Tocantins, isso. Esse é o endereço certo. Muito obrigado, pastora. Por isso que é bom casar com uma senhora jovem. Palmas, Tocantins. Olha só. Eles estão passando com o carro e Deus fala: aqui vai surgir uma cidade. Ela diz para a irmã: estaciona o carro, por favor, querida, que Deus está me revelando que aqui vai surgir uma cidade. Nós vamos orar, pedir que Deus abençoe e já vamos fazer uma oferta para o templo. Olha que lindeza, e já tiraram uma oferta para o templo que seria edificado naquela cidade que ainda nem existia. E aqui em 12:8 nós vemos essa experiência com Abraão. Ele está passando por aquele lugar somente, e Deus diz: esse lugar eu vou dar para você e para a tua descendência. E quando ele chega ao lugar, está lá no versículo 12, diz que havia fome na terra, então ele desce para o Egito, e foi essa fala que nós findamos na última vez que ministramos. Agora, ele saindo do Egito, ele chega ao mesmo lugar. E a Escritura diz que eles chegam a esse altar. Para o ocidente está a cidade de Betel. E para o oriente está a cidade de Ai. Vejam só, ele está a meio caminho de Betel e de Ai. E nesse lugar, onde está o altar que ele já edificara, ele outra vez faz culto ao Senhor. Irmãos, nós precisamos atentar para essa vida de altar de Abrão. E nós não vamos encontrar isso em Ló. Com bastante frequência o cristão ele olha para Abrão, que a palavra de Deus fala dele como nosso pai, está falando da fé, então é justo entender que está falando como nosso pai na fé, porque ele creu no Senhor, está lá em Gênesis 15, ele creu no Senhor e isso lhe é imputado
por justiça. Então o cristão, ele olha para Abraão e se agrada. Todos nós amamos Abraão, nós nos agradamos da história, mas nós temos que atentar para isso, uma vida de altar. Sabe, a oração, o louvor, a adoração, elas precisam fazer parte da nossa vida. Não é um acontecimento, é parte integrante da nossa jornada. Onde nós estamos, aí há um lugar para nós adorarmos ao Senhor. O outro ponto que nós precisamos atentar são essas duas cidades. Irmãos, Betel ao ocidente e Ai ao oriente são duas cidades concretas. Você pode abrir o mapa, você vai encontrar Jericó. Você olha um pouquinho para oeste, você vai achar Ai, e mais ainda para oeste você vai ter Betel. Então, em primeiro plano, são cidades concretas que estão lá no mapa da Palestina, e é possível localizar isso. Mas há algo mais do que isso, queridos. Essas duas cidades, elas falam de duas realidades espirituais. E é aqui que nós temos que pôr o nosso coração. Porque Betel, o nome Betel significa casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. Todos os irmãos já sabem que El significa Deus. Por exemplo, o nome Eliel, Deus é Deus. Daniel, Deus é minha justiça, ou Deus é justiça. Notaram? A gente já tem bastante familiaridade. Então, Betel é casa de Deus. E Ai, irmãos, se você vai direto no dicionário Strong, aparece apenas como nome próprio, mas o comentário de R.N. Champlin fala de Ai como uma palavra hebraica para indicar monturo, que significa monte de lixo, ou então ruína. E aqui começa a clarear agora. Porque Betel é aquele lugar onde Deus vai se revelar para Jacó. Está lá no capítulo 28, vai demorar para nós chegar lá, então dá para nós dar uma olhada nisso. Então lá no capítulo 28, é aquele lugar onde Jacó está fugindo para a casa de seu tio Labão, e ele dorme, a Bíblia diz que ele põe a cabeça numa pedra e faz de conta que é um travesseiro e passa a noite ali. E quando ele está dormindo, em sonhos, ele vê que há uma escada posta no céu, da terra até o céu. E anjos de Deus sobem e descem por ela. É uma visão maravilhosa. Isso acontece em Betel, irmãos. Anjos de Deus sobem e descem. Deus está no topo da escada. E Deus fala para Jacó: ô Jacó, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar a tua descendência. A verdade é que eu não vou deixar você enquanto eu não cumprir na tua vida tudo que eu tenho te prometido. Está lá no versículo 15 do capítulo 28. É uma visão maravilhosa. Quando Jacó acorda, ele fala assim: Deus está aqui, eu não sabia. Na verdade, esse lugar é a casa de Deus e aqui é a porta do céu. E ele faz um voto, ele fala: ó Senhor, se o Senhor me abençoar na viagem que eu faço, me der comida para comer, vestes para vestir, e eu voltar em paz, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Notem que Betel é o lugar do culto, os irmãos entendem isso? Betel é a casa de Deus. Irmãos, aqui onde nós estamos agora é Betel, aqui é a casa de Deus. É o lugar do culto. Pode ver, nós adoramos, temos revelação, temos palavra de Deus, os anjos de Deus estão aqui, pessoas ao final darão o dízimo. Notaram? Betel é a casa de Deus. Por outro lado, Ai, que é o monte de lixo, monturo, ruína. Irmãos, Ai é a cidade onde Israel teve a sua primeira derrota. Isso aqui é terrível, irmãos.
Ai é a primeira cidade onde o povo de Deus foi derrotado. E foi derrotado porque se vestiu de arrogância, de presunção. Eles não consultaram ao Senhor. Eles estimaram o inimigo como pouca coisa. Mais do que isso, havia pecado escondido dentro de Israel. Eles foram punidos diante de um povo minúsculo. Por quê? Porque o Senhor se afastou deles. É lá no monte de lixo, é lá na ruína, que o povo de Deus teve a sua derrota e sempre tem a sua derrota. Os irmãos vejam que em 12:8, Abraão está no meio entre Betel e Ai. E agora aqui no capítulo 3, no versículo 3, outra vez ele está entre Betel e Ai. E quer saber? Essa é a vida do homem de fé. Essa é a vida do cristão. Cada pessoa nesse lugar vai observar, e agora isso vai ficar mais claro para você. Você vai na Netflix escolher um filme para você assistir. E quando você vê as opções, você lembrará da palavra de Deus nesta noite e saberá que você está entre o monte de lixo e a casa de Deus. E você vai ter que escolher para onde você vai levar a sua alma. Você vai assistir algo no YouTube. Outra vez, o monte de lixo fica crescendo diante de você. E você vai ter que fazer uma escolha, porque você é uma pessoa de altar. Você é uma pessoa que adora a Deus. Esses dias eu estava assistindo um filme, eu estava gostando do filme. Infelizmente, algum lixo sempre tem. Mas de repente virou um monte de lixo. Não dá para assistir, irmãos. Eu podia assistir, eu estava assistindo sozinho. Você não estava lá, você não sabe o que eu estava vendo. Mas quando eu olhei, pensei, o filme estava bom até aqui, porque não continuou do jeito que estava. Agora eu vou ter que achar outra coisa para eu ver. Você vai lembrar disso? Pode ter certeza que você vai. Porque aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar que Deus faz revelação. Aqui ainda há uma escada posta no céu. Anjos de Deus estão subindo e descendo sobre este lugar. Cada vez você vai ter que fazer uma escolha. Eu achei que é porque eu era jovem. Não, é todo cristão, irmão. É todo dia, todo momento. Você vai notar que você está entre Betel e Ai. E você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai afetar você. Ou você vai caminhar na direção de Betel. Vai ter revelação de Deus, promessa de Deus, bênção de Deus. Ou você vai caminhar para um monte de lixo. Você vai ter que fazer essa escolha. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai aconselhar você. Para você escolher bem. Para você ser mais do que vencedor. No versículo 4 diz assim: e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Aleluia! Invoque o nome do Senhor. Chame o nome de Deus para aquilo que você faz. Sobre aquilo que você precisa. Deus é real e Deus é um Deus pessoal. Deus, Ele está abençoando a nossa nação, pode ter certeza. Você pode achar que não, porque você não prestou atenção na pregação. Mas Deus é Deus do monte e Deus é Deus do vale. Ele não escolhe campo de batalha, o nosso Deus é poderoso na guerra. E Ele está abençoando o Brasil agora, está abençoando a nação. Mas Ele quer abençoar você particularmente. Invoque o nome do Senhor. Sabe, tem uma doença, tem um problema que está afligindo você. Ore ao Senhor. Você está alegre, comprou um bolo para comer lá com a sua família, que alegria! Adore ao Senhor por isso. Vai comer um lanche, um refrigerante, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor.
Lá na empresa onde você trabalha, você vai almoçar, agradeça ao Senhor, você tem alimento. Talvez você ache que é pouca coisa. Mas se você faz 3 refeições por dia, você está na ponta da pirâmide. Porque há milhões que não fazem 3 refeições por dia. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Um pastor estava ministrando e eu ouvi ele pessoalmente. Ele dizia assim: irmãos, eu estava viajando e paramos num restaurante e nós sempre oramos na nossa casa. Ele falou, mas por algum motivo fiquei desconfortável de orar no restaurante. E o menino dele falou assim: ora, pai. Ele falou, não, depois a gente ora no carro. Mas pai, ora para nós comer. Depois a gente ora. Mas pai, ora, a gente sempre ora. Tá, então vamos orar. Por que o pai está orando baixinho? Aí não teve jeito. Aí todo mundo já estava olhando. Aí por fim, constrangido agora pelo próprio filho pequeno, ele falou assim: ô amigos, meu filho quer que ore, vocês não se importam se eu fizer uma oração? As pessoas falaram: por favor, pastor, faça a sua oração. Aí ele orou. Abençoou o alimento de todos, abençoou os clientes, os restaurantes, as pessoas que estavam viajando, pediu que o Senhor guardasse a continuação da viagem de todo mundo. Quando chegou no caixa, quanto que deu a nossa mesa? Falou, não, é um presente, pastor, venha sempre almoçar aqui, é uma bênção. Invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor. Aleluia. Versículo 5 diz assim: também Ló ia com Abrão, e tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha a terra capacidade para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Amém. Eles ficaram tão ricos, irmãos, que já não dava mais para habitar o mesmo espaço. Irmãos, isso pode acontecer. Alguém pode ficar tão pobre que não dá para morar junto com o outro. Ou ficar tão rico que não é possível mais conviver. Irmãos, não há nada de errado nisso. Às vezes, irmãos, separar é uma necessidade. Isso pode acontecer dentro de uma família. Na vida profissional, você tem um sócio, mas chega um ponto que você fala, não quero mais, não é possível. Você toca a sua vida, eu toco a minha. Não tem nada de errado, irmãos. E até no ministério. Talvez você conhece uma nora que mora com a sua sogra na mesma casa e se dão muito bem. Está tudo bem. Mas não é um modelo que serve para todo mundo. Então, em vez de ficar se espezinhando, se cozinhando e sempre reclamando, eu procuro ser uma pessoa prática, irmão. Eu não gosto muito de reclamação, porque reclamação não resolve. É preciso ser proativo. Você identificou um problema, resolve. O que é? Daqui 10 anos ainda vai estar reclamando? Notaram que isso é uma infantilidade. Nós precisamos amadurecer. Tem algo que faz mal para você? Então tome uma atitude e resolva aquilo. Às vezes tem famílias que moram
em 2 casas no mesmo terreno, ou na mesma data, como você quiser chamar. Tem gente que vive assim a vida toda e não dá problema nenhum. Para outros isso não serve. Veja que Abraão, ele foi assertivo, ele disse, olá, nós não vamos ficar brigando, né? Nós somos parentes. Porque ele era filho adotivo de Abraão. Vamos ficar brigando. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Está tudo bem. Não tem problema. O que não podemos é ficar ocupando o mesmo espaço, nós brigando, porque, por enquanto, só estão brigando os pastores lá. Né? Daqui a pouco nós vamos brigar também. Não vale a pena. Às vezes lá no teu campo profissional tem algo que não está bem. Você já viu que não deu certo, daqui a pouco não deu certo de novo, você tem que tomar uma atitude. Porque se passa muito tempo lá. Nós temos 24 horas por dia, você dorme 8 horas, 8 horas fica trabalhando. É muito tempo para você ficar descascando ferida. Ano passado estava tão ruim, porque minha colega, e esse ano também está ruim. Posicione-se, o que é que você quer para a sua vida? Gosta de descascar a ferida? Porque tem gente que gosta, assim, dá até um biquinho, mas não resolve. A ferida só vai aumentar. Às vezes pode ser no ministério. Eu fui convidado para ministrar numa igreja aqui em Londrina, uma igreja grande. No meio da semana, eu acho que tinha umas 600 pessoas lá. A Sara saiu da faculdade para ir lá ver o sermão. Deus me abençoou muito, glória a Deus, me usou. Eu achei que estava tudo certo. Terminou o culto, o pastor sumiu. O pastor sumiu. É só vocês prestarem atenção aqui quando nós recebemos pastores. Terminou o culto, nós vamos dar atenção para o pastor, porque ele é convidado. Não, o pastor da igreja local sumiu. Eu fiquei uns 10 minutos ali meio envergonhado, porque estava a Sara junto. Eu vi que o pastor não ia aparecer. Fui embora. Uns 2 dias depois ele ligou e falou, ô pastor, o senhor sumiu? Eu falei, não, né irmão, o senhor que sumiu. Eu não sumi, eu fiquei lá esperando, o senhor que sumiu. Aí que eu tive que atender um assunto, falei, não, o senhor não precisa explicar para mim, o senhor é o pastor da sua igreja, está tudo bem. Mas é que eu queria lhe dar uma oferta, falei, não, irmão, não se preocupe, a igreja paga o meu salário, está tudo certinho. Não, mas é que eu quero abençoar o irmão. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então tá, minha conta é tal. O dinheiro não caiu na conta. Passou uns 2 meses, bastante tempo, irmãos, uns 2 meses, ele ligou de novo. Ô irmão Enéas, esqueci de fazer o depósito, perdi o número da conta, qual que é o número da sua conta? Eu falei, irmão, lembra que aquele dia que eu estive aí, estavam uns missionários lá da África? Lembra então? Manda a minha oferta para eles. Depois ele tentou se aproximar de mim. Irmãos, eu não quero andar com gente assim. Os irmãos entendem isso? Isso é inteligência emocional, irmãos. Você tem que resolver com quem você quer andar, até onde que você quer ir. Tem que ser claro. Viu quem mandou você vir hoje? Essa semana, quando você começar a reclamar, você vai lembrar, estou reclamando quanto tempo disso? Ai, que pedra chata no sapato, está 1 ano aqui. Então, Abraão, ele toma uma decisão e tenta resolver o assunto antes que aquilo se torne um problema de fato. Agora, olhe só, diz assim no versículo 10. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina,
e armou as suas tendas até Sodoma. O versículo 10 diz assim: levantou Ló os seus olhos. Diga assim: levantou Ló os seus olhos. Amém. Olha só que aqui nós temos uma ação inteiramente natural. O levantar de olhos de Ló, ele é carnal, materialista, imediatista. Venha, por favor, para 1 João, capítulo 2. Está lá no finzinho da Bíblia. 1 João, é depois de 1 Pedro. Você tem 1 João, capítulo 2, versículo 15. Primeira João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha só, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Pode voltar para Gênesis capítulo 13. Olha o seguinte: levantou Ló os seus olhos. Quero que você guarde bem isso, porque a gente vai estabelecer um contraste. Levantou Ló os seus olhos. Ele estava movido pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Era isso que movia Ló. É só você pensar que ele não era um homem de oração, não era um homem de altar. E quando Abraão diz, escolhe, ele sendo o mais novo, e não sendo a autoridade espiritual do lugar, ele deveria ter respondido: me perdoe, meu tio, mas eu não vou escolher. Igreja, aprenda, igreja. Ló não deveria ter escolhido. Falar: meu tio, a autoridade espiritual aqui é o Senhor. Eu não quero escolher nada. Na verdade, eu nem queria sair de perto do Senhor. Eu preferia mandar gado embora, riqueza embora, escravo embora e ficar com o Senhor. Você pode achar pesado o que eu estou falando, mas no futuro vocês vão ver, ele vai perder tudo. Irmãos, nós vivemos um mundo material, mas que é regido por leis espirituais. Ele devia ter falado: meu tio, o senhor é o homem que Deus chamou. Eu não vou escolher nada. A promessa é sobre o Senhor. Eu vim junto. Ué, meu tio, o que é isso? Me mande para algum lugar. Me mande o Senhor e me abençoe, e já fique avisado, se der problema eu corro para cá. Não, olha o que o maluco faz. Levantou os olhos, viu toda a Campina do Jordão, ó, a visão material, a soberba da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Levantou os olhos e viu toda a Campina do Jordão bem regada, Era como o jardim do Senhor, tudo lindo. E Ló escolheu para si tudo aquilo lá. Mas olha o que diz o versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos,
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, elas não permitem a visão clara do futuro. Elas fazem uma leitura superficial. Mas Deus pode revelar. Deus conhece. Deus pode direcionar. Podia ter falado: tio, o senhor não quer fazer uma oração? Já que o senhor é um homem de oração. Veja se o Senhor revela algo para a minha vida. O Senhor não revela? Revela. Mas ele ficou apaixonado pela visão carnal, materialista, imediatista, sem medir as consequências, sem considerar o futuro. Irmão, lembre disso. Você vai comprar algo, você vai vender, você vai fazer um projeto, coloca diante de Deus. Fala: Senhor, eu não quero mais andar pela minha cabeça somente, eu quero que o Senhor seja o meu guia fiel. O Senhor é meu pastor. Me leve, Senhor, para os pastos verdes. O Senhor me leve para os pastos verdes. Me leve às águas refrescantes. Porque na visão dele, ele escolheu o melhor, só que ele não sabia que aqueles homens eram maus, eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Tinha uma outra coisa que ele não sabia, que já fazia 12 anos que toda aquela região estava dominada por um rei poderoso chamado Quedorlaomer, e que o melhor da terra e as mulheres mais bonitas e os melhores dos jovens não ficavam com seus pais, não ficavam com quem produzia, ia tudo para o reino. Ele não sabia nada disso. Ele olhou: ah, que lindo. Que a oração, irmãos, faça parte da nossa vida. Você vai comprar um carro, ore ao Senhor. Vai comprar uma casa, ore ao Senhor. Um terreno, ore ao Senhor. Fazer uma viagem, ore ao Senhor. E ele vai embora. Agora, olha o que diz o versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Diga assim: levanta agora os teus olhos. Olha a diferença, irmãos. Lá nós temos o levantar de olhos que vem da carne, que não enxerga, que só vê ali. Agora aqui nós temos o levantar de olhos que vem de Deus. E veja, irmãos, a riqueza do texto. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Eu falei há poucos minutos, se algo não está bem, se alguém perturba você, seja na sua família, na sua vida profissional, no seu ministério, afaste-se. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não quis viajar mais com João Marcos, está na Bíblia isso. Paulo não quis mais viajar com João Marcos. Ele tomou uma decisão. Não é o tipo de obreiro que eu quero comigo. Pronto. E Barnabé olhou para Paulo e achou: Paulo é muito duro, não é o tipo de obreiro que eu quero comigo. Separaram também. E se você for prestar atenção, você vai ver que Pedro e Paulo nunca trabalharam juntos. Mesma coisa aqui. Você pode olhar que lá no capítulo 12, Deus fala com Abraão, só com Abraão. E aqui Deus volta a falar com Abraão quando? Quando Ló sai de perto. Tem pessoas que atrapalham você. Esse é um tema recorrente nas Escrituras. Só para você lembrar, quando Eliseu diz para a esposa daquele profeta que morreu: você pega as vasilhas que você emprestou da tua vizinha
e entra na tua casa, você e teus filhos, e fecha a porta. Lembra disso? Fecha a porta. Tem gente que tem que ficar para fora. Irmãos, o crente tem que ser bom, mas não pode ser bonzinho. Se você lê o texto em que o Senhor Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, a Bíblia diz assim que ele chega, o lugar está cheio de gente chorando, gente contratada para chorar, eram chamadas carpideiras, uma coisa cultural muito estranha para a gente. E o Senhor diz assim, não se preocupe, ela não está morta, ela dorme. Aí riem dele. A Bíblia diz que ele pôs todo mundo para fora. E entrou no quarto o pai, a mãe da menina, que era quem queria o milagre, Pedro, Tiago e João. E fecha a porta. Notaram? Nós precisamos, irmãos, ser espirituais. Às vezes se escolhe andar com o mundano. Escolhe andar com o mundano. Escolhe andar com o ímpio. Não aqui, mas tem lugar que tem crente que quer andar com os mano e quer falar igual humano, quer ser igual humano, quer usar roupa igual humano. Nós somos irmãos. Eu chamo meus irmãos pastores particularmente, mano, e aí, mano, como é que tá? Mas é uma fala antiga, não é esses mano aí das quebradas, não tem nada a ver com esse povo aí, irmãos. Eu quero ter revelação de Deus, eu quero ter fala de Deus para a minha vida. Mas com quem que você anda? Com quem que você anda? Pode notar. Você fala com uma pessoa espiritual, ela já sabe um testemunho também. Ela já sabe um versículo, ela já sabe uma palavra. Se você fala, vamos orar, ela, vamos mesmo. Deus vai agir e é agora. Entendeu? Você escolhe com quem que você quer caminhar a sua jornada. Eu prefiro caminhar com quem quer servir ao Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois. Olha o advérbio de tempo, depois, tá? Separa as duas ações. Aquela história de Ló acabou. Agora vem depois. Deus diz para Abrão, levanta agora os teus olhos. Acha que isso aqui é acidental? Acha que o Senhor não viu o Ló todo bicudo, levantando os olhos? E quem sabe Abrão aflito com aquela situação, porque ele era o velho. Irmãos, a palavra de Deus ela é perfeita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que mais? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faltou isso em Ló. Amar o Senhor a ponto de invocar o nome dele numa situação dessa. Irmão, isso aqui não é uma coisa simples. A gente acha que é simples. Não é. Aqui está havendo uma quebra de continuidade. Uma disruptura. Uma bifurcação na vida desses homens. E ela vai ter consequências graves para o futuro. Ele amasse a Deus sobre todas as coisas, invocado a presença do Senhor. E se ele amasse o seu próximo como a si mesmo, ele tinha dito aquelas palavras que eu disse. Mas depois que ele sai, aparece o Senhor. Levanta agora, Abrão, os olhos. Olha toda essa terra. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra eu vou dar para você e eu vou dar para a tua descendência. Eu lembro, minha mãe contava que antigamente quando elas visitavam, ela e meu pai visitavam famílias ricas no sítio, e minha mãe dizia assim, irmã, até onde vai a terra de vocês? A dona da fazenda falava assim, irmã, até onde a vista alcança é tudo nosso. E aqui o Senhor está dizendo, olha,
Tudo. Até onde você olhar, é tudo de vocês. Deus achou que é pouco. Irmãos, continuamente eu quero convidar você, presta atenção quando Deus começa a falar. Nunca esqueça isso. Quando você ora por algo, se prepare, porque Deus vai fazer mais. Ele vai fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Olha o que o Senhor diz. Essa terra, ele podia ter falado, eu vou dar para você. Porque, irmãos, ele não tinha filho. Tinha 75 anos, a mulher era estéril. O Senhor falou assim, essa terra eu vou dar para você. Aí Deus já aumenta. Eu vou dar para os teus descendentes. Aí ele aumenta de novo. Quer saber uma coisa? Se um dia alguém puder contar o pó da terra, vai poder contar os teus descendentes. Vocês acham que Deus não consultou o coração de Abraão? Acha mesmo que Abraão não estava lutando contra a palavra de Deus igual alguém aqui está lutando agora quando eu ministro a palavra de Deus? Claro que tem gente aqui lutando contra. Porque você olha para os seus problemas. Abraão, dentro dele, ele pensava assim, eu nem filho não tenho. Deus está falando que vai dar para o meu descendente. O Senhor falou assim, quer saber uma coisa? Não é só para o teu descendente. Se alguém puder contar o pó da terra, vai contar a tua descendência. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 17, o Senhor diz assim, levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Olha só, levanta-te, percorre esta terra. Irmãos, isso aqui fala de tomar posse daquilo que Deus te deu por palavra. Agora caminhe sobre aquilo. Deus tinha dado uma palavra. Eu não sei se você compreende assim. Na minha compreensão, Abraão tinha estado abatido, porque era o seu filho amado, era um filho adotivo, que ele levou consigo porque quis, uma escolha. Agora se separam. O jovem vai embora e deixa o ancião. Certamente que ele estava abatido, ele não seria humano se não estivesse. Mas o Senhor, ele faz promessa e diz, levanta-te, percorre esta terra, toma posse. Irmãos, os cessacionistas, aqueles que não creem que a obra de Deus alcança a igreja dos nossos dias, com bastante frequência eles têm batido contra isso, contra a palavra profética, ato profético. Você vai achar um monte de gente na internet falando contra essas coisas. Mas o que é que nós temos aqui? Não é um ato profético? Deus tinha dado uma palavra, liberou a palavra, não era suficiente? Claro. Mas Deus falou, levanta-te, percorre toda essa terra aí que eu vou dar para você, para toda a tua descendência. Caminhe sobre ela. Quando eu falo sobre essas coisas, eu lembro dos meus pecados. Porque nós estávamos com o nosso carro, irmão, sem pneu. Aqui quem é motorista sabe, quando o pneu acabou mesmo, que já não tem mais nada para fazer, desloca o aço, a estrutura do pneu, e o carro começa a fazer assim. Alguém aqui já andou num carro assim? Não. Ninguém? Todo mundo bom de pneu? Ah, todo mundo já andou também. É quando não tem mais o que fazer, é só lixo. Irmãos, eu só tinha aquele carro, aqueles pneus, não tinha nem socorro, não tinha estepe. E ainda fui acampar com a Auriana lá no jardim botânico, com as crianças, tudo alegre, o cara fazendo assim. Sem estepe, irmão, você fura, não sei o que faz, mas nós fomos. Numa segunda-feira, a Auriana falou assim, né, você não vai olhar os pneus? Eu falei, mas por que eu iria? Eu não tenho dinheiro nem cheque. Ela falou, ué, você não pregou ontem? Que nós temos que caminhar sobre a palavra, que nós temos que ver aquilo que Deus ministra no nosso coração. Foi você que pregou, Inês. Aí eu liguei para um irmão aqui da igreja, um presbítero, e falei, irmão, aconteceu assim, assim, o senhor não quer ir comigo lá? Se eu precisar de cheque, o senhor me empresta 4 folhas e eu parcelo lá. Ele falou, claro, pastor, vamos lá. Nós fomos. Colocou 4 pneus lindos.
Quando ia embora, eu fui abrir o porta-mala. Eu falei, moço, só está a roda aqui. Ele falou, o que você queria que eu fizesse? Você só comprou 4 pneus. Eu falei, escolhe um daqueles 4 melhor e põe de estepe. Irmãos, eu acho que ele ficou irritado. Eu nunca esqueço isso, que estava um monte de lixo lá. Estava ai lá. Ele chutou assim, nunca esqueço. Qual? Nenhum presta. Eu falei, não sei, moço, eu vou sair daqui com 4 pneus novos. Você fura um pneu, ninguém vai acreditar que eu não tenho socorro. Ele falou, espere um pouco, eu vou achar um velho para você. Irmãos, quando Deus quer abençoar, aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não esqueça disso, irmãos. Ele foi lá, irmão, vocês tinham que ver o pneu que ele pôs de estepe para mim. Eu falei, rapaz, porque ele me deu aquele. Eu falei, se você me desse 4 anos, eu nem gastava aqui na loja. Mas o estepe perfeito, irmão. Pneu lindo, com muita borracha. Aí quando cheguei em casa, o irmão que foi junto falou assim, pastor, os pneus são um presente para o senhor. Os pneus são um presente. Não fica no seu coração achando coitado do irmão está ralado. Irmãos, Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Esse irmão é da nossa igreja, ele é muito abençoado, ele é muito próspero. Olha o que o Senhor, eu tinha falado, eu vou dar essa terra para você, para a tua descendência, eu vou multiplicar a tua descendência. Quer saber uma coisa? Levante-se, levante-se. Percorre toda essa terra, vai caminhar sobre ela. Amém, queridos? Faça da palavra de Deus uma realidade na sua vida. E conclui dizendo assim, Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Não podia terminar diferente? Mais um altar. Uma vida de altar. A história começa com altar, altar no meio, altar no final. Eu quero orar por você, aí onde você está. Se você quiser, incline sua cabeça. Ó Senhor, a tua palavra, ela é poderosa, ela é linda e ela é maravilhosa. Aqui há pessoas, Pai, que têm sido constantemente tentadas para caminhar na direção de Ai. Mas lá é o lugar da ruína, da derrota, do pecado escondido. Ó Deus, ajude-nos a caminhar para Betel, Senhor. Ó Deus, dê-nos a graça de sermos cristãos que tenham vida de altar. Que o Senhor faça parte de cada dia da nossa vida. Ó Deus, olha aqui pessoas que precisam se separar de alguém, morar num outro bairro. Pessoas que precisam mudar profissionalmente, pessoas que precisam mudar ministerialmente. Ó Deus, para que a vida não seja um constante descascar de feridas. Ó Deus, dê a cada um que aqui está a sabedoria de amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ó Deus, ajude-nos a honrar, Senhor, a pessoa que o Senhor coloca para ser autoridade espiritual na nossa vida. Ó Deus, libere uma fala do Senhor na nossa vida e dá-nos a ousadia de caminhar sobre as promessas e possuir, Senhor, as promessas. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe assim toda esta igreja, para o meu bem, para o bem deles, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.